que vai acontecer alguma coisa muito boa, meio que te dando uma condição de você tirar umas férias, vamos colocar assim, mas é meio que umas férias de regeneração. É umas férias para se refazer. É um período de férias para se reconstruir. Não é que vai ser férias exatamente, mas vai ter essa cara, entende? É como se a outra relação com a pessoa, que a pessoa tem já tá no fim, só que ela não avisou. Tipo, sabe quando uma pessoa tá mantendo uma relação arrastado? A relação já tá se arrastando? É como se a pessoa, assim, se não aparecesse você, peixes, a pessoa ia continuar arrastando a relação. A meio que na hora que aparece você, aí a pessoa tem coragem de desligar. Então, assim, não tem um triângulo amoroso aqui, e sinceramente, eu não tô vendo nem você sendo a causa dessa pessoa deixar outra pessoa para trás, porque a energia que tá aqui é que a pessoa realmente já tá, a outra relação já acabou. É como se a pessoa estivesse num momento agora, tipo, de transição, só que sem coragem de ficar só. Ela quer primeiro aparecer que alguém, ela quer primeiro garantir que alguém apareça. Nossa, só que isso é muito perigoso. Olá, peixes! Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura para o signo de vocês, dessa vez intencionada para o mês de março de 2026. Na descrição tem tudo que você precisa saber para ter melhor entendimento sobre o que vai sair daqui. E tem também a chave Pix, caso você sinta de realizar alguma contribuição para o canal. Ajuda bastante aqui desse lado. Agradeço desde já. E também tem as informações na descrição sobre as leituras particulares para quem estiver interessado ou interessado. Laruye Exu, Exu é Mojubá, Laruye Pombagira, Pombagira Mojubá, salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que peixes precisa saber nesse momento? Kesed, empatia, benevolência. Hens, o anjo do tempo. Shelegiel, o anjo da neve. Câncer não, peixes. Peixes, aqui tem aquele ditado que para alguns não é muito legal, né, de que tudo tem seu tempo certo, porém o tempo certo chegou para vocês. É isso que eu quero dizer. Porque com Kesed aqui, isso traz um aspecto do divino muito de amor incondicional, de acolhimento, de empatia. É como, aqui eu tô falando com piscianos que o divino tá em volta de vocês, assim, acolhendo vocês como um pai e uma mãe acolhe um filho ou uma filha. Tipo, carregando no colo com amor incondicional. Tá? É essa energia divina em volta de vocês. E ela vai agir aqui com Renf, que coloca o fim de uma espera, pelo que eu percebo aqui, com o anjo da neve, trazendo um movimento surpresa e inesperado para o teu bem, que é bom para você, que vai te fazer feliz, que vai fazer você se sentir amparado ou amparada. Eu sinto uma energia aqui de salvação, de amparo, e que vai fazer você se sentir acolhido ou acolhida pelo divino. É um acontecimento daquele tipo, foi Deus. Vocês vão ter algum acontecimento que vocês vão encarar dessa forma. Isso foi Deus. É a única coisa que está abrindo aqui. É uma leitura geral, né? Então, assim, para cada um que vai acontecer isso, vai acontecer num detalhe, em um nível diferente. Mas isso que vai acontecer, você vai encarar dessa forma. Foi Deus, e você vai se sentir amparado e acolhido e acolhida. E também muito feliz, tá? Pelo que eu percebo aqui. O que mais peixes precisa saber? Quatro de espadas.
A Imperatriz. Sete de paus. Isso para alguns pode estar ligado a esse acontecimento aqui de amparo, de acolhimento, tá? Mas para outros pode ser outra situação isolada. Mas, Peixes, já tem uma pausa que vai se dar na tua vida aqui, mas essa pausa não é uma pausa problemática, não é uma pausa ruim. É um momento de regeneração, tá? Alguma coisa vai parar aí na tua vida, só que como dizer que é como dizer que isso vai parar na tua vida. A sua vida vai dar uma parada, mas com tudo que você precisa para se manter. Com a carta da Imperatriz. Porque é uma parada que é feita não para te atrasar, mas para você se levantar perante adversidades que você tem enfrentado. Então alguns de vocês aqui podem ter entrado em estados de espírito, né? Enfim, mentais, emocionais, que te deixaram meio desgastado, desgastada, te deixaram lá embaixo, te cansaram. Eu sinto uma coisa aqui meio de... É como se você tivesse chegado num extremo de desgaste, tá? Em alguma área da tua vida. E é nessa área da tua vida em que você chegou num extremo de desgaste que vai acontecer alguma coisa muito boa, meio que te dando uma condição de você tirar umas férias, vamos colocar assim, mas é meio que umas férias de regeneração. É umas férias para se refazer. É um período de férias para se reconstruir. Não é que vai ser férias exatamente, mas vai ter essa cara, entende? Só que de algum jeito aqui, Peixes, eu vou ser bem direto, é como se você estivesse sendo bancado ou bancada. E isso o universo que vai fazer. Então, de algum jeito aqui, é como se você conseguisse dar uma pausa no trabalho. Se não uma pausa no trabalho, você consegue se afastar de um assunto que você estava trabalhando nesse assunto constantemente. Mas tanto a pausa aqui no trabalho, essa coisa de parar tudo para regenerar, é como se você estivesse sendo sustentada, com algum tipo de segurança sendo te dada para você se regenerar e se levantar novamente, entende? Tá misterioso aqui, vocês que vão entender. Vocês que vão entender, mas tem essa coisa aqui de um período de uma parada, mas é uma parada onde você se regenera e se fortalece. E isso tá ligado e vocês vão ter dinheiro para fazer isso, tá? Porque quando a gente fala de parada, você imagina, vou ficar sem trabalhar, ok, mas não vou ter dinheiro não. Aqui é como se tivesse... Algum milagre acontece aqui, é o arcano maior. Arcano maior tem a espiritualidade maior no universo interagindo, trazendo acontecimentos. A tua espiritualidade atuando. Então alguma coisa gira aqui para você conseguir ter um período de descanso. E quando você volta assim, ó, é pra passar por cima, tá? De qualquer coisa que esteja no teu caminho. A impressão que eu tenho é que vocês vão dar uma sumida. Aqui não tá falando de sumida, mas é a sensação. É meio como se você saísse de cena por um período e quando você volta igual um trator, sabe? Perante as adversidades. O que mais Peixes precisa saber? As de paus. 2 de ouros, Rei de copas. Bom, isso daqui vai ficar a critério de vocês aceitarem ou não,
Porque não é só porque é um rei que a gente deve aceitar. Ainda assim, a gente deve se analisar. Porque os reis também têm defeitos. Os reis também têm um lado sombra no tarô, né? Então não é porque é um rei que é perfeito também. Mas isso daqui tá muito neutro. Não tá me falando. Não tá aconselhando aqui você deve ou não. Tá, mas eu vou pedir um conselho agora pelo Lenormand. Um conselho sobre essa situação para peixes, por favor. A criança. O coração. Gente, o lírio, ó, tá apontando que é positivo, mas ainda assim, vigiem, porque é uma leitura geral. Então, até para quem não é isso daqui, pode acontecer uma coisa parecida, então você tem que tomar muito cuidado. Qual que é a situação aqui, peixes? Vai aparecer um amor para você, tá? Vai aparecer um amor para você aqui. Só que sabe o que torna essa situação perigosa? Porque esse as de paus, ele tá como uma situação que parece muito apaixonante, muito estimulante. E sendo um 2 de ouros com um rei de copas, é uma pessoa que vai chegar até você na área amorosa. E assim, é uma pessoa irresistível, não, ninguém é irresistível, né? Ninguém é irresistível, mas é uma pessoa assim que provoca muito, ela mexe muito nos seus estímulos. Então, vai ser, independente de ser um rei, pode ser uma mulher também, tá? Então vai ser aquele homem ou aquela mulher que assim mexe em todas as partes do teu ser. Você fica hipnotizado. Hipnotizada, dá aquela sensação, meu Deus, o que é isso que eu tô olhando? Só que tem um problema. Essa pessoa, ela vai estar vindo de outra história. Ela vai estar vindo de outro relacionamento. E assim, é uma coisa meio que assim, saiu do relacionamento passado, já quer ficar com você. Esse 2 de ouros traz um aspecto de troca. Ela sai de um lugar e vai para outro lugar. E esse outro lugar é você. Sabe, a sensação que tá me dando aqui é de uma pessoa que decide deixar a outra pessoa quando te vê. E assim, já tá no fim. Como que eu posso explicar, gente? É como se a outra relação com a pessoa, que a pessoa tem já tá no fim, só que ela não avisou. Tipo, sabe quando uma pessoa tá mantendo uma relação arrastado? A relação já tá se arrastando? É como se a pessoa assim, se não aparecesse você, peixes, a pessoa ia continuar arrastando a relação. A meio que na hora que aparece você, aí a pessoa tem coragem de desligar. Então assim, não tem um triângulo amoroso aqui, e sinceramente, eu não tô vendo nem você sendo a causa dessa pessoa deixar outra pessoa para trás, porque a energia que tá aqui é que a pessoa realmente já tá, a outra relação já acabou. É como se a pessoa estivesse num momento agora, tipo de transição, só que sem coragem de ficar só. Ela quer primeiro aparecer que alguém... Ela quer primeiro garantir que alguém apareça. Nossa, só que isso é muito perigoso. Aí o que vem no baralho cigano aconselhando? Vem a criança. A carta da criança coloca uma situação que ainda é vulnerável. Só que daí vem o coração. Falando que tem amor de verdade. Aí vem o lírio. Incentivando porque é uma situação em paz, que fica tranquila depois. Então assim, eu tô tendo que passar uma mensagem que é contra os meus princípios, mas se o tarô tá falando, é o que tá falando, e só com vocês para entender. Peixes, eu não tô incentivando isso, deixando bem claro, tá? Porque eu não gosto dessas ideias. Mas é o que o tarô tá falando aqui. A pessoa, ela vai te ver e quando ela vê você, é que ela vai decidir e criar coragem de deixar outra relação para trás de fato. E é como eu falei, a outra relação já não existe mais na prática. É como se com a outra pessoa, essa pessoa não tivesse mais nem intimidade, já nem conversasse direito. A relação que ela tá deixando por te conhecer é uma relação que já tá no pó, entende? Você vai ser só
a situação que vai fazer ela ter certeza que a relação não vale mais a pena. Só que tem várias nuances dentro disso, entende? Então, assim, tem aquela ideia, você ficar com alguém, que a pessoa deixa alguém por tua causa, é você abrir porta para essa pessoa fazer a mesma coisa com você lá na frente. Só que não é toda pessoa que faz isso que tem isso como padrão de comportamento, entende? Por exemplo, temos várias pessoas que estão numa relação feliz e que deixaram alguém para estar nessa relação feliz, estão felizes e vão seguir juntos e vão dar certo. Por mais que seja ruim falar e ninguém gosta, é verdade. Tem casais que são felizes e vão ficar felizes e que assim, ambos deixaram às vezes um parceiro para trás para ficarem juntos. E tem casais que fizeram isso e que vão ficar reproduzindo isso. Então, o problema, que é o arriscado nessa mensagem, é essa coisa, sabe? É essa coisa de tipo, aqui tá apontando alguém que vai dar certo. Entende? Aqui tá apontando alguém que vai dar certo. Mas vejam aí, tá? Façam o que vocês puderem fazer com a consciência livre, mas o negócio é esse daqui. É como se vocês estivessem pegando alguém que tá saindo de uma relação já. Essa pessoa já tá, tipo, ela já tá se desgarrando. Você não vai estar sendo um amante ou uma amante. Você não vai estar sendo a pessoa que vai provocar o término, não. A pessoa é praticamente... Só existe a relação ainda com a outra porque não anunciou o fim. Só por isso. Mas na prática, não tem mais nada. Entende? É como se até a outra pessoa também já estivesse nessa fase do fim. É como se você fosse a pessoa que vai dar coragem para esse ser aqui cortar de vez com a outra. Aí, vejam direito. Tá? Dependendo de como isso vai acontecer, pode até ser justo. Por exemplo, se primeiro a pessoa se resolver com a outra e depois de um tempo ficar com você é outra história, enfim, não sei, gente. Eu acho estranho essas coisas de migrar de um lado para outro. Mas eu não sou Deus, né? Então, assim, tem muita gente aí que fez isso que pode dar certo. Não é uma fatalidade que todo mundo que faz isso dá errado, né? Então, não vou ficar metendo o bedelho aqui, mas a mensagem é essa, se virem aí com isso daqui. O problema é vocês que vão ter que lidar, é com a consciência de vocês isso daqui, só estou passando. Só estou passando. 3 de espadas. 2 de paus. A força. Peixes, toma cuidado com deixar acessível os passos que você dá em relação a alguma conquista, em relação a alguma vitória, em relação a algum sucesso aqui, tá? Porque pode ter uma situação de traição aqui. De traição, de desgaste de energia, isso está ligado ao acesso que você dá. O que eu sinto é muito uma coisa assim, é como se você estivesse abrindo a sua vida, a sua trajetória, ou os passos que você está dando, o lado sensível de uma situação que você está construindo, rumo a uma conquista, uma meta, um objetivo. E é como se o fato de você abrir isso fizesse com que você desse abertura para alguma sujeira acontecer, tipo...
Você está indo atrás de algo, conquistando um objetivo, indo em direção a uma meta, aí você fala para alguém. E você fala para a pessoa errada. Aqui é como se ou armassem uma situação para te atrapalhar. Se não é a questão de armar, às vezes a energia negativa que essa pessoa emana, de forma disfarçada e oculta até, te atrapalha. Entende? Então pede para você aqui seguir os seus passos rumo a esse objetivo, essa meta ou essa conquista, sem abrir a parte sensível disso para ninguém. Se perguntarem, como tá aquele negócio que você está indo atrás, vai conseguir, tá tudo bem, tudo de boa, não sei o quê. Sabe, vá desviando de dar detalhes. Entende? Que seus passos aqui estejam ocorrendo em silêncio, em direção a uma conquista, e que só saiba disso quem for essencial para que você consiga ir em frente nisso que você quer conquistar, nessa meta que você quer bater, tá? Bom, gente, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.